Bíblia fala o que queres falar, Senhor, ao teu povo. Não o que o povo quer escutar, mas o que tu queres falar. Seja com eles, direciona cada palavra com sua boca. Deixe o Senhor com o seu Espírito, Senhor. Que não seja o meu que vem aqui, mas sim o Senhor. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado. E a igreja dá um forte amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito gostoso ter aqui, tá? Glória. Verdadeiramente nós estamos sentindo a presença de Deus nesse lugar. É maravilhoso, Deus é uma sua vida. Glória a Deus. Ele está lá com os nossos irmãos lá no acampamento. Glória a Deus. Eu mesmo glória com o outro aqui. Glória a Deus. Porque aqui também há um grupo de adoradores aqui. Esse que espirituoso, esse culto, esse que espirituoso, o nosso teatro no Espírito, glória a Deus. Nosso teatro no Espírito, inspirado pelo Espírito de Deus, confiando por um espaço, nós sentindo a presença do nosso Deus. Ele continua conosco aqui, irmãos. Glória, nenhum de nós vai sair daqui sem sentir essa presença. Amém? Lucas capítulo 17, pode ficar sentado mesmo. Lucas capítulo 17. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no coração, bastante espírito, para a amada igreja esta noite. Lucas capítulo 17. São poucos versículos, vamos ver todos. Versículos de 11 a 19. Evangelho do Senhor Jesus que nos escreveu, no capítulo 17, versículos de 11 a 19. Irmãos acharam? Amém? Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos, irmãos? 10. Os quais pararam de longe. Irmãos, vão prestando atenção nesses detalhes. E clamaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O nome nós. Plural, né, irmão? Nós. Jesus, vendo, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, no caso aqui no caminho, eles ficaram limpos. Um deles, quantos irmãos? Vimos que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra. Dando-lhe graças, um deles. E este, faz uma observação aqui, deixa bem claro, este era o quê? Era Maritano. Jesus perguntou, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então lhe disse, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto, a gente aprende muito com alguns detalhes aqui do texto que sobressai
E nesse episódio, nesse acontecimento aqui, a gente observa, irmãos, o que é de fato gratidão. Gratidão. Aqui a gente, paralelamente, a gente vê a gratidão e a ingratidão. Gratidão e ingratidão. E tirando uma porcentagem, irmãos, a gente vê o quê? 90% de ingratidão e 10% de gratidão. Isso, irmão, é um resultado. Isso é uma realidade. Não faz para os irmãos, mas isso é uma realidade. E louvo a Deus, porque aqui eu creio, irmão, já acredito que aqui está os 10% de gratidão. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, como foi lido, que Jesus ele ia passando pelo meio de Samaria e da Galileia. Entre essas duas cidades, Jesus ia passando. E como a gente leu, a gente vê aqui, irmãos, 10 leprosos. 10 leprosos. Houve um momento aqui que a gente lê um leproso sendo curado por Jesus. Mas aqui, irmãos, nós vemos 10. E isso já faz com que a gente, irmãos, perceba que para Jesus não existe um número limitado para o milagre. Olha, porque o milagre de Jesus não se limita, irmãos. O poder de Jesus não é limitado. Pode ser um leproso, pode ser 10 leprosos, pode ser 100 leprosos, pode ser 1000 leprosos. Jesus cura no mesmo jeito. Porque ele é poderoso para fazer o milagre. Então não se limita o poder de Jesus. Não ache que o seu problema é tão grande que Jesus não possa resolver. Não pense que essa situação que você está vivenciando é tão difícil que Jesus não possa dar um jeito. Porque não existe limite para o poder de Deus. Não existe limite para o poder de Jesus. Tanto faz ser um leproso, como tanto faz ser 10 leprosos. Ele cura do mesmo jeito. O seu Jesus é poderoso. Aleluia! E é por isso que quando a gente chega aqui, irmão, a gente abre o coração para Ele, e adora Ele, e louva Ele, exalta Ele, porque o nosso Jesus é poderoso. Ele é digno de receber o melhor de nós nessa noite. Ele é digno de receber o louvor, a exaltação e a glória. E aqui, irmão, eu tenho certeza que aqui é coração grato diante de Jesus. E que Jesus está satisfeito com você nessa noite. Jesus está satisfeito com você. Jesus passa. E quando Jesus está entrando em uma certa aldeia, aí vem o encontro dele, 10 leprosos, eles não poderiam se aproximar porque eram leprosos. Leprosos eram excluídos. Leprosos não podiam se aproximar das pessoas. Leprosos eram como pessoas imundas. Ninguém podia ter contato com leproso. Leproso só podia ficar distante das pessoas. Não podia se aproximar. E de longe, irmãos, eles começam a clamar por misericórdia. Ninguém pensa que está tão longe para que Jesus não possa ouvir. De misericórdia! Glória a Deus! Jesus consegue ouvir, irmãos, com o Bartimeu, aquele cego, uma voz única, só assim lá, a multidão vai ao barulho, e ele só se clamando, e Jesus no meio de tão grande turma, tão grande multidão, ele consegue ouvir uma voz solitária de um cego, que estava clamando, pedindo por misericórdia. Nesta noite, você que veio aqui, e está pedindo pela misericórdia de Jesus, Jesus está ouvindo o seu clamor. Jesus está ouvindo o seu clamor. Não pense que você está tão distante para que Jesus não ouça. Aqueles homens estavam distantes, porque não podiam se aproximar. Mas eles estavam clamando, dizendo, Senhor. Eles sabiam que Jesus poderia resolver a situação deles. Eles sabiam que Jesus podia entrar e dar a cura. Eles começaram a clamar, Jesus, tem misericórdia.
misericórdia de nós. Agora no pronome, nós. Tem misericórdia de nós. Somos 10. Precisamos da tua ajuda. Precisamos do teu milagre. Precisamos da cura. Somos 10 que precisamos da tua misericórdia. Tem misericórdia de nós. Eles fizeram um coral, né? E ali, irmãos, era considerado uma colônia de leprosos. Uma colônia. 10 leprosos já era uma colônia de leprosos. Jesus, irmãos, Jesus sabe a forma de trabalhar na nossa vida. E Ele não se deixa enganar, porque ninguém engana Jesus. Mas Jesus queria mostrar e dar uma lição. Uma lição. Quem de fato seria grato a isso? Quantos voltariam para agradecer? Quantos voltariam para ser gratos? Homens que estavam os homens que estavam condenados à morte, a lepra nos levaria à morte. Jesus não os curou imediatamente. Jesus disse para eles: vocês vão se apresentar ao sacerdote. Isso era uma missão para eles. Era um teste de gratidão, irmãos. Glória a Deus. Parece que muitas vezes, quando estamos querendo algo, somos tão intensos para receber. Somos tão fervorosos para pedir. Mas para agradecer, irmãos, para ser grato, Deus nos coloca um teste para ver se somos gratos. E aqui é um teste para eles. Jesus disse: vão e mostra ao sacerdote. E quando eles vão a caminho, irmãos, a Bíblia diz, queridos, aleluia, que no caminho eles percebem que já não havia mais lepras como o seu povo. Aleluia! Eles estão andando, observe, irmão, eles estão andando e parece que a gente já sente a cena, já percebe, né? Eles vão andando e alguém diz: olha, a mulher pele. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é isso? Aleluia. Está ficando limpa. Jesus. Olha, ele não nos curou nós, mas ele nos curou no seu rio. Oh, glória a Deus. Aleluia. E agora chega, irmão, o momento do teste. Chega o momento da prova. Quem vai voltar para ser grato? Homens que estavam condenados à morte. Homens que estavam excluídos da sociedade. Homens excluídos. Homens que não tinham contato com a civilização das pessoas. Homens que não tinham contato com a sua parentela, com a sua família. E agora quem vai priorizar Jesus agora? Quem vai? Tá vendo? Com certeza eles tinham um desejo no seu coração de um dia. Se eles com essa esperança, se eu ficar curado, a primeira coisa que eu vou fazer é ir ver a minha família. Outra vez pensar, a primeira coisa que eu quero ver é meus amigos. A primeira pessoa que eu quero ver é a minha mãe, é meus filhos. Passava-se muita coisa na cabeça deles. E nesse momento, quando eles percebem que estão curados, irmão, 9 deles não foram suficientemente gratos para voltar até Jesus. 9 deles, irmãos, 9 deles não foram suficientemente gratos para dizer: este homem mudou a minha vida. Este homem mudou o meu destino. Este homem mudou a minha história. Oh, aleluia! Reconheça nesta noite que Jesus mudou a sua história. Aleluia. Glória. Reconheça nesta noite que Jesus mudou o seu destino. Reconheça nesta noite que Jesus lhe deu vida quando fomos nós estávamos mortos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Eu sinto agora que Deus Glória a Deus. e quem é grato para reconhecer isso.
Quem é grato para reconhecer isso perto de Jesus? Quem é grato o suficiente? Talvez aquele homem, aquele único homem, talvez tentou convencer os outros, Henrique, e dizer, rapaz, vamos voltar. O homem mudou a história da gente. Glória a Deus. O homem mudou a vida da gente. O homem tirou a letra do corpo da gente. Glória a Jesus. Eu não consegui talvez convencer os homens, mas ele disse, se vocês não for, mas eu vou. Se vocês não querem ir, mas eu vou. E eu vejo nesse homem, irmãos, aleluia, uma personalidade. Porque ele não é influenciado pelos nove. Ele não é influenciado pelo clima de ingratidão. Mas a gratidão que é tanto no coração dele. Ele assim, vocês não querem ir, mas eu vou. Eu vou. Porque o meu coração está cheio de gratidão a esse Jesus que mudou a minha vida. Irmãos, e o interessante, queridos, que na presciência de Jesus, Jesus sabia que nós seríamos ingratos. Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Glória! Mas ele curou os 10. Glória a Deus! Glória! Ele podia ter curado só um e sabia que seria grato. Mas ele curou? Glória a Deus! E sabe o que estava preso aqui? É que a bondade de Jesus é maior do que a gratidão dos homens. Aleluia. Porque se a misericórdia de Jesus fosse paralela, proporcional à maldade do homem, à ingratidão do homem, a gente estava, irmãos, perdido. Mas a bondade dele, a misericórdia dele, o amor dele é maior do que muitas vezes a nossa ingratidão. Ele sabia que nós não voltaria, mas ele disse, recolha tudo 10. Porque a minha bondade, a minha misericórdia é maior do que a ingratidão de vocês. O meu amor é maior do que a ingratidão de vocês. Aleluia! Daqui a pouco vem aquele homem sozinho, irmão. Ninguém sabe o que é. Quantos tempo que andou? Qual foi o trajeto? Quanto tempo ele gastou para encontrar Jesus? Mas ele não quer saber. Ele quer ser grato, irmão. Quem quer ser grato não vê distância? Aleluia. Quem quer ser grato não vê quantidade de pessoas? Aleluia. Quem quer ser grato não vê, aleluia, se tem instrumento, se tem som, se não tem. Oh, glória. Quem quer ser grato não quer saber quem está aqui à frente, quem não está, porque você não vê pelo homem, você vê pela luz. Glória a Jesus. Você vê pelo Senhor. Aleluia, como eu sei. Você está aqui porque você é grato. Glória a Deus. Aquele homem sozinho, não tem nenhum que fizesse companhia com ele. Nenhum, não estava contigo. Nenhum. Nenhum que estava contigo. Personalidade. Personalidade. Que alguém que é autêntico. Alguém que sabe o que quer. Alguém que é decidido. Adorador é decidido, irmão. Adorador por circunstância. Adorador, ele adora até sozinho e adora com os outros três, mas adora. Glória a Deus. Sabe o que quer? Personalidade. Aleluia. Glória a Deus, independente de quem quer e quem não quer. Independente de quem vai e quem não vai. Eu quero. Eu sou. Eu sou grato. Glória a Deus. Eu vou agradecer esse homem, esse homem mudou minha vida. Esse homem mudou minha história. Esse homem me tirou uma letra que me afastava desse pessoal. Esse homem tirou o sono do meu barulho, do meu olho, do meu rosto, as lágrimas. Esse homem tirou a tristeza que estava no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Esse homem me tirou as noites sombrias. Glória a Deus. Aleluia. Está solitário no meio das cavernas. Deus. Glória a Deus. Eu não quero saber se você não vai. É o povo da casa.
O homem de um coração grato. Ele podia ser influenciado pelos povos, mas não se deixou ser influenciado pelos povos. Ele disse, os homens não querem, mas eu quero. Eu sou grato. Olha, porque eu sei que eu passei. Olha, Deus, eu sei o que eu vivi. Os outros eu vejo depois. Papai, mamãe, eu vejo depois. Meus amigos, eu vejo depois. Primeiro eu quero ser grato. Glória a Deus. Primeiro eu quero ser grato a Jesus. Meus filhos eu vejo depois. Minha família eu vejo depois. Mas primeiro, Jesus. Quem está entendendo aqui, irmão? Quem está entendendo a mensagem dessa noite? Amém, glória! Quero ser invitado para nós aqui, ó. É uma conscientização para nós nessa noite. Aleluia! Irmãos, a Bíblia diz que usaram o pronome nós para clamar pela misericórdia de Jesus. Jesus cura. Versículo 15. Um deles, quantos irmãos? Um deles, vendo que estava sã, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Glória a Deus. Ela estava tão feliz. Ela estava tão realizada, tão feliz. Porque depois que você tem um encontro com Jesus e receber a transformação de Jesus, não pode ser Jesus, irmão. Ela estava tão satisfeita, aleluia, tão realizado, ele volta glorificando em alta voz, exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, quando ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz que ele cai aos pés de Jesus. Ele cai aos pés de Jesus. Glória a Deus. Com o quê? Glória a Deus. O rosto em pé. Glória. Em glorificando a Deus, não estava na pé de Jesus cai. Glorificado. O rosto em pé. Glória a Deus. Diz o Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Jesus olha para aquele homem assim, a multidão observa aquela cena, e Jesus faz uma pergunta e diz, não eram 10? Não foram 10? Os que foram limpos? Não foram 10 que receberam milagres? Não foram 10 que foram restaurados? Não foram 10 que tiveram suas vidas mudadas, os seus destinos mudados? Não foram 10 que receberam a cura? Onde estão os homens? Aonde estão os homens? Quem sabe, irmão, onde estão os homens? Aonde estão esses homens? Quem sabe? Só que você sabia, né? Você sabia onde eles estavam. Mas o único lugar que primeiro que deveria estar é ali, aos pés de Jesus. Mas Jesus olha aquele homem ali, irmão. Agora observe os irmãos. Irmãos, para pedir um coral. Não deu coral, né? Para pedir um coral. Fizeram um coral. Misericórdia, misericórdia. Paga licença, veio fazer um solo. Já teve um fazendo um solo. Aleluia. Glória a Deus. Olha, Deus. Aleluia. Meu irmão, mas é verdade, irmão. Glória a Deus. Fizeram um coral para pedir misericórdia no coral. Só que ele diz até agora. Esse irmão está comprando misericórdia. Agradecer. Só um som. Só uma voz lá, uma voz solitária para agradecer. É? Mas, meu irmão, o que
gente aprende? O que a gente aprende com esse homem? O que significa isso? O que é isso, irmão? Que significa que ele primeiro, ele priorizou Jesus. Quem é grato, prioriza Jesus. Quem está entendendo aqui? Quem é grato, prioriza Jesus. Ele priorizou Jesus. Não vem dizer que ele tinha outras coisas, não tinha outras coisas, outras pessoas. Ele tinha, irmão. Ele tinha. Mas ele priorizou Jesus. Se você é um daqueles ainda aqui, que tem algumas coisas que tira Jesus do foco, da prioridade, então vamos aprender aqui com esse homem. E para ser um verdadeiro grato, um verdadeiro adorador, ele prioriza Jesus. Ele honra Jesus. Ele tem um coração grato. E ele tem sempre um louvor dos seus lábios. Isso é ter um coração grato. Amém, meus irmãos? Não ouvem quem voltasse para dar glória a Deus, se não esse estrangeiro. Mas Jesus olha para aquele homem e diz assim: levanta-te. Você foi aprovado. Levanta-te. Você se destacou. Levanta-te. Você está de parabéns. Porque você tem gratidão no seu coração. E a gratidão, irmão, não pode sair do coração dos filhos de Deus. Jamais. Jamais a gente pode deixar de ser grato. Jamais. Jesus disse: levanta-te. Vai. A tua fé te salvou. Amém, meus irmãos? Que essa reflexão, que essa palavra possa nos despertar, em nome de Jesus, para que a gente não faça parte do grupo dos 9, mas que a gente venha fazer parte do grupo de 1. Aumentar o número. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Se a gente tivesse naquele velho ali, se a gente fosse um que dissesse assim, o André disse assim: eu vou. A gente também diz assim: eu também vou. Glória a Deus. Se fosse nós tivéssemos lá em nome de Jesus, que a gente tomar aquela iniciativa, com aquele homem, eu também vou pregar esse Jesus que mudou a minha vida. Faça parte desse grupo aqui, desse homem. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe. Amém.